Olá, você aí do primeiro ano do ensino médio, ó. Eu falei para você que voltaria para a gente fazer aquela retrospectiva dessa aula 37, onde abordamos sobre compostos inorgânicos e sais da parte 2, tá bom? Então vamos de olho aí na tela, vamos lá? Olha só, nós vimos o quê? Cloreto de sódio, o sal nosso de cada dia. Por quê? Porque nós sabemos que o cloreto de sódio, ele é o sal mais conhecido, ok? Ele é o sal mais conhecido como sal de cozinha, ou também o sal comum. Porém, existem outros tipos de sais, né? E ele é um dos sais mais importantes e amplamente utilizado na vida do cotidiano. Por quê? Ele tem várias aplicabilidades, entre elas na alimentação humana. Quando se trata da alimentação do ser humano, o cloreto de sódio desempenha um papel fundamental na alimentação humana, sendo utilizado para realçar o sabor dos alimentos e também atuar como conservante, que é conservar os alimentos, inibindo a presença de micro-organismos, de algo que possa destruir aquele alimento. Ele é essencial para a saúde, pois o sódio que está presente no sal, ele é necessário para diversas funções do organismo, como sendo regulação do equilíbrio de líquidos no organismo e também a transmissão de impulsos nervosos. Por quê? Porque ele é íons. E esses íons, o sistema, digamos assim, nós somos seres como eletrizados, não é isso? Então, onde a presença de íons que passam entre as células, isso facilita o sistema nervoso. Na sequência, qual a origem do cloreto de sódio? Cloreto de sódio, NaCl, sal de cozinha, não é isso? É um dos sais mais abundantes da natureza, encontrado em grande quantidade na forma de depósitos minerais e na água do mar. E aí, geralmente, que vai gerando as salinas, né? Mas não é toda a região do Brasil que você vai encontrar. Geralmente você tem na Bahia, você tem na região do Rio Grande do Norte, onde a água do mar ela tem alta concentração desse sal. A maior fonte natural do cloreto de sódio é a água do mar, que contém de 33,5% de sal em sua composição. Além disso, o cloreto de sódio também está presente em depósitos subterrâneos de sal, que são formados pela evaporação de antigas massas de água salgada. Só para você ver que é uma substância que se obtém diante da natureza. Para isso, vamos conferir aqui alguns tipos de água, né? Então, quem definiu esses parâmetros foi, digamos, o CONAMA, através da EDC 357 de 2005, que diz que água doce é uma água dos rios, lagos e maioria dos lençóis subterrâneos, cuja salinidade tem que ser menor do que 0,5 grama por litro. Quer dizer, em cada litro de água deve existir menos de 0,5 grama de sal para que essa água seja considerada uma água doce. A água salobra é a água que possui salinidade entre 0,5 grama por litro e 30 gramas por litro. E a água salgada? Ela é considerada realmente salgada se apresentar salinidade, quer dizer, dissolvido na água, tiver cada litro de água mais de 30 gramas de sal. E geralmente isso é quando as águas estão presentes nos mares, nos oceanos, cujo sal mais dissolvido é o NaCl, que é o cloreto de sódio, ok? E aí, meu aluno, valeu aí essa revisão? Então, exatamente, esse comentário,
essa retrospectiva que eu fiz para você foi ajudando para você, ao chegar na sua atividade de sala, ou mesmo na sua avaliação, obter um bom resultado, tá bom? E aí, boa sorte na sua atividade de sala, porque eu voltarei já já para os devidos comentários, ok? E agora, conforme eu falei, já que você realizou sua atividade de sala numa boa, vamos agora comentar cada questão. Olha aí, esse conteúdo que vocês viram, gente, ele também é muito presente nas provas do Enem, tá bom? Vamos lá para a primeira questão? Primeira questão diz aí o seguinte, ó. A dureza da água se define como a presença de íons di, tri e polivalentes, em especial os íons cálcio e magnésio. Um método que é comumente utilizado ou empregado para determinar ou analisar a dureza é acidificar uma amostra de água com ácido clorídrico, com HCl, levar à ebulição a solução ácida para eliminar o CO2 e neutralizar com NaOH, que é hidróxido de sódio. A solução se acrescenta, quer dizer, nesta solução, acrescenta-se solução tampão amoniacal, que tem pH em torno de 10. E a solução resultante, ela vai fazer, é titulada, né, passar por uma titulação contra o EDTA, utilizando o negro de heliocromo T, um indicador para visualizar o ponto final dessa titulação. Ótimo. A estequiometria, quer dizer, relacionando os componentes perante as reações que acontecem. A estequiometria do quelato, EDTA, com metal, é na proporção de 1:1. Se uma amostra de água, olha aí, amostra de água, 50 ml, requer 15 mililitros de solução de EDTA a 0,010 mol por litro, para alcançar o produto final. Então, esta pode ser classificada segundo a tabela abaixo como. Então, a pergunta. Se uma amostra de água de 50 mililitros requer 15 de EDTA, numa concentração de 0,10 mol por litro, isso para alcançar o ponto final. Então, ela pode ser classificada segundo a tabela abaixo como. Aí nós vamos ver lá. Nós temos a classificação água muito mole, que vai de 0 a 0,0007 mol por litro de CaCO3. Lembrando que aqui, ó, CaCO3, ok? Água mole, água média dureza, água dura ou água muito dura. Aí você vem nas alternativas. Dependendo da análise do que você viu, essa água é muito mole, essa é uma água mole, é média pureza, média dureza, água dura ou muito dura. Com certeza, se você assinalar que ela é uma água dura, você acertou em cheio. Então, olha a faixa de água dura, qual é a concentração de CaCO3. Vai de 0,002 ou 0,00200 a 0,00350 mol por litro de CaCO3. Tá joia? E aí, vamos verificar o porquê? Certo, olha aí. Existe na diluição a seguinte fórmula: concentração vezes volume igual a concentração vezes volume da amostra que você tem. Então, quando eu digo 1 vezes 10 a menos 2, então é a concentração que tinha antes, né? 0,01. Vezes 15, que é o 15 ml, que vocês obtiveram lá do ETA, que é 0,0015. Igual a qual a concentração vezes o volume total, que era 50 da amostra, com 15 ml,
e você via lá do DTA. Quando nós fizemos a nossa conta, a concentração molar da solução final foi de 0,0023 mol por litro. Então, com relação a o que você viu da concentração em mol por litro de CaCO3, claro que tinha que ser água dura, porque, assim sendo, a concentração do metal do íon cálcio, cálcio, que compõe CaCO3, na solução está entre 0,002 e 0,0035, podendo ser assim classificada com água dura, tá bom? Então, isso é uma questão que é muito característica também do Enem. Segunda questão. Qual o tipo de interação iônica que acontece na molécula que contém o cloreto de sódio? Será que é uma ligação apenas metálica? Uma ligação covalente, aquela que acontece por emparelhamento de elétrons? Uma ligação iônica que acontece entre os íons? Uma ligação dipolo-dipolo é apenas uma interação molecular? Ou a ligação do tipo covalente dativa, aquela que oferece um par de elétrons? Pelo tipo de composto que você está vendo, NaCl, lembra que quando nós estudamos ligações químicas, então o cloreto de sódio foi um dos primeiros exemplos que nós abordamos. Por quê? O que representa a interação entre esses íons de cada átomo? Significa dizer que a ligação para o cloreto de clórido existir, cloreto de sódio existir, foi uma ligação do tipo iônico, onde você via que o Na, ele tinha o quê? Um elétron na última camada, ele tornava o íon Na mais 1. E o cloro, 7 elétrons na última camada, ele ganhava um elétron, por isso que o Na, ele é Na mais 1, e o Cl menos 1, constituindo o composto cloreto de sódio. Valeu aí? Então, esperando ter contribuído para o seu aprendizado. Mas professor, com relação ao enunciado, falou de interação atômica. Claro, você vê que, para ver a formação do composto, envolveram átomos de elementos químicos diferentes, o sódio e o cloro. Porém, quando eles se unem na forma de íons, nós temos o composto iônico, que não deixa de ser uma interação atômica. Não falamos aqui só de interação molecular, força de polo-dipolo, dipolo induzido, de ponte de hidrogênio. O que queríamos saber nessa questão era em relação ao tipo de ligação que esses átomos uniram-se para formar o composto cloreto de sódio. Então, a letra C, ligação iônica, olha aí. Porque o cloreto de sódio ele possui átomos de sódio e cloros unidos pela ligação iônica. São elementos que têm significativa diferença de eletronegatividade. Olha só, o cloro ele está na família 7A da tabela periódica, no grupo 17. E o sódio na família 1, no grupo 1. Então, quanto mais à esquerda, menos eletronegativo. Quanto mais à direita, mais eletronegativo. Daí, essa afinidade eletrônica fazendo uma interação que chamamos interação atômica, tá bom? Então, além de enunciar a alternativa correta, vale a pena explicar para vocês o fato pelo qual essa ligação está sempre ocorrendo. Tudo bem? E ainda temos, na atividade que você realizou, a terceira questão. E assim sendo, agora, vamos envolver com relação à água. Em uma indústria, o controle da dureza da água é importante quando ela é utilizada em caldeiras, uma vez que sais pouco solúveis são formados a partir dos sulfatos e carbonatos que podem acumular-se no interior das tubulações, causando obstruções.
Para aliviar a água utilizada nessa indústria, foram realizados testes de qualidades que consideram os seguintes parâmetros. Então, veja o teste e verifica o parâmetro. No primeiro teste, foi analisado o teor de cálcio. No segundo teste, foi analisado o teor de cloreto. No terceiro, analisamos a turbidez. E no quarto, os coliformes totais. E no quinto, sólido sedimentável. Então, 5 testes, analisando 5 parâmetros. Agora, com relação ao enunciado, diz: qual o teste deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstruções, de tubulações? Então, o que causa realmente aquelas obstruções, aquelas incrustações nas tubulações das caldeiras? Será que foi através do teste 1, considerando o cálcio? Foi o 2, considerando o cloreto? 3, as turbidez? 4, os coliformes? Ou 5, os sedimentos em geral? Então, pela explicação que vocês viram anteriormente, o que gera obstrução nas tubulações, olha lá, exatamente justificando a resposta da letra A, que é exatamente grande quantidade de cálcio que existe, oriundo, ou seja, de origem de CaCO3, carbonato de cálcio, que aí leva em grande quantidade a dureza que aquela água apresenta, tá certo? Aí, justificando, conforme o enunciado, a formação de sais pouco solúveis de carbonatos e sulfatos podem acumular-se nas tubulações. E com isso, vai levando a sua obstrução. Quer dizer, o diâmetro da tubulação vai diminuindo. E o parâmetro que está relacionado à formação desses sais com esses ânions é exatamente o íon principal, que é o cálcio, que nós vimos que a dureza da água é quando ela é muito rica em cálcio e magnésio. E com isso, a formação dos sais de carbonato de cálcio e sulfato de cálcio faz com que as tubulações vão se incrustando, vão diminuindo o diâmetro com que a água vai passando naquele ambiente, tá bom? E aí, gente, valeu a pena? Olha só, nós temos também para vocês orientar esse material complementar. Então, muito importante esse material que vocês devem consultar, que vai ajudar a enriquecer cada vez mais o que vocês aprenderam sobre a aplicabilidade dos sais e sobre as qualidades que a água apresenta, né? Quanto os tipos de água, dependendo dos sedimentos, quanto a salinidade, quanto os íons, quanto a dureza final. Para isso, veja só, aqui nós temos material complementar, realizar o experimento crescimento de cristais novo, disponível nesse link, onde como fazer cristais novo, experiência de química fácil, tá bom? Aí você vai refletir sobre o que aprendeu nesta aula para que possa entender cada vez mais. Valeu? Olha só, não esqueça, hein? Nessa aula, que sobre sais, conceito, nomenclatura, nas aulas anteriores você aprendeu. Nessa você aprendeu sobre a aplicabilidade desses compostos iônicos que são denominados sais. E você aprendeu também os tipos de água que existem a depender das impurezas que nela estão dissolvidas, considerando a sua salinidade, ok? Água mole, água dura. E o que significa dureza? Muito cálcio e muitos íons de magnésio que estão presentes naquela água e ela se torna imprópria para o quê? Para uso industrial, para o uso dos alimentos, para a irrigação, enfim.
Valeu? Então, agradeço imensamente a sua participação, meu aluno, a participação dos professores presenciais, porque nós formamos um elo de aprendizagem. Professor Almeida, você presencial e o nosso aluno em sala de aula. Um grande abraço, meu aluno.